A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico para edificação, para crescimento. Que prazer imenso estudarmos a palavra de Deus juntos. E nesse vídeo eu quero fazer menção de um texto e comunicar um assunto com os meus irmãos, aqueles que estão inscritos no canal. E é um assunto que nós às vezes não gostamos muito de ouvir, mas é de suma importância para a nossa vida cristã. Hebreus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 12, está escrito: Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra. Algumas versões está a palavra vitupério que ele suportou. De fato, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esses versículos que nós lemos está inserido na carta aos Hebreus, e nós sabemos que a carta aos Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo, Cristo acima de tudo, Cristo acima dos ritos judaicos, Cristo acima dos anjos, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, Cristo acima da lei. Enfim, a carta aos Hebreus, ela visa aos Hebreus falar sobre a soberania, sobre a grandeza, sobre a divindade e sobre a supremacia de Cristo sobre tudo. Porque Cristo é de fato acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador que deu a nós a salvação. O assunto que eu quero abordar hoje, com todos vocês que estão assistindo esse vídeo, é sobre o sofrimento por Cristo. Quando o autor aos Hebreus diz que o sacrifício, quando é levado ali uma vez por ano, o sangue do sacrifício, no Santo do Santo e aspergido ali sobre o altar e feito ali a propiciação, uma expiação que vai perdurar por mais um ano até a próxima vez que esse sumo sacerdote entrar no Santo do Santo. E a questão ali é que esse animal que era morto e dele extraído sangue para fazer ali a propiciação, para fazer ali a expiação pelos pecados da nação judaica, ele era levado para fora da cidade, para fora do arraial. Por quê? Porque ali tem um simbolismo de que a maldição, o pecado, a condenação, a transgressão do povo era passado para aquele animal, para aquele cordeiro, e aquele cordeiro estava levando para fora da cidade, ou seja, estava libertando a cidade, estava libertando aqueles homens, aqueles judeus dos seus pecados, e ele seria queimado fora da cidade para que a cidade fosse purificada. Então o autor aos Hebreus está fazendo uma comparação com o sacrifício de Cristo, dizendo que Cristo também fez a mesma coisa, porém de uma forma eterna e completa. Jesus ele foi julgado no Sinédrio, ele foi julgado dentro da cidade, ele foi julgado ali pelo sumo sacerdote, ele passou por um momento onde a condenação foi imputada sobre ele, e de fato, ele levou sobre ele as nossas transgressões, iniquidades e castigos e condenações, e ele foi crucificado fora da cidade, simbolizando aquilo que os hebreus entendiam como um sacrifício. Jesus ele cumpre. Então o fato de Jesus ser crucificado fora da cidade dá um entendimento de que Jesus Cristo levou a condenação, o pecado, a transgressão, da mesma forma que aquele cordeiro fazia, não de forma completa, Cristo agora faz de forma completa, sendo crucificado fora do arraial, fora da cidade. Porém, o autor aos Hebreus, ele convida os judeus da época
a saírem da cidade. E o que é esse sair da cidade? O que é esse deixar a cidade? O que significa isso? Significa deixar os costumes antigos. Significa deixar a religiosidade judaica. Significa deixar os ritos, a liturgia, a adoração antiga e vir para Cristo. Porém, esse vir para Cristo, para fora da cidade, significa carregar sobre nós o vitupério de Cristo. E o que é o vitupério de Cristo? O vitupério significa insulto, significa escárnio, significa vergonha. Algumas vezes essa palavra aparece no sentido de blasfêmia. E nós somos chamados para viver em Cristo e suportar insultos. Nós somos chamados para viver em Cristo e suportar até mesmo escárnios, afrontas. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1 e versículo 29 que foi dado a nós a graça não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Nós temos que ter um entendimento que padecer por Cristo faz parte da vida cristã. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser prazeroso, nem tudo vai ser da forma que nós queremos. E quando o autor aos Hebreus, ele diz, saiamos no versículo 13, pois a ele fora do acampamento, levando as mesma desonra que ele suportou, algumas versões, levando o mesmo vitupério que ele suportou. E aí o autor aos Hebreus conclui dizendo, de fato não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Uma das maiores dificuldades hoje são as propostas que muitas igrejas fazem para uma vida de sucesso aqui na terra, para uma vida de prazeres e lazeres momentâneo. E quando nós lemos a palavra de Deus, viver em Cristo, muitas vezes é suportar desonra, muitas vezes é suportar escárnio, é sofrer por Cristo, é padecer por Cristo, é levar o evangelho de Cristo em lugares que as pessoas não vão aceitar, permanecer na verdade e pregar a verdade, a ponto de sermos às vezes presos pela verdade, sermos às vezes zombados por sermos cristãos, às vezes podemos até sofrer escárnios, injúrias, porque isso é o vitupério. Agora, uma pergunta que eu quero fazer a todos nós: nós estamos prontos para levar o vitupério de Cristo? Nós estamos prontos para padecer por Cristo? Nós queremos isso para a nossa vida cristã? A teologia da prosperidade, ela veio com uma proposta, e essa proposta é de que todas as pessoas vão se dar bem na terra no sentido financeiro, que o evangelho é uma vida de prazer, que o evangelho é uma vida de conquista terrena. E quando nós lemos um texto desse, nós somos confrontados a fazermos uma análise do evangelho que nós estamos vivendo. Nós estamos de fato vivendo o verdadeiro evangelho? Nós temos coragem de suportar escárnios, injúrias, afrontas, blasfêmias, por sermos autênticos ao evangelho, por servirmos de fato a Cristo, o nosso Senhor? Ou nós temos vergonha de sermos cristãos? Ou nós temos vergonha de dizer a verdade no ambiente que nós estamos? Hoje, existem muitos missionários que estão em países comunistas, países muçulmanos, países fechados à evangelização, países que por lei têm a doutrina do Alcorão e que é de uma certa forma liberado a morte de cristãos e a perseguição. Temos países inteiros que ainda não ouviu o evangelho na sua plenitude, e tem missionários lá, escondidos, fazendo missão,
E eles estão lá sabendo que a qualquer momento eles podem perder a cabeça. Eles têm esse entendimento do que é morrer por Cristo, do que é sofrer as injúrias, do que é carregar o vitupério. Quantas pessoas estão nesse momento em porões, em lugares desumanos, pregando a palavra de Deus em tribos, em meio de matas, em lugares esporádicos, mas estão pregando a palavra de Deus porque eles entenderam Hebreus a partir do verso 12, capítulo 13 a partir do verso 12. E uma das coisas que aqueles que entenderam o Evangelho prioriza é que nós não temos uma pátria terrena. E que esse sofrimento de nós sermos cristãos faz parte da vida cristã. Deus cuida de nós, Jesus Cristo, Ele sustenta-nos, Ele é o nosso Senhor, Ele sabe dar boas dádivas a nós, Ele cuida dos seus filhos, Ele é um Pai, e Ele é um Pai eterno, Ele é o soberano Pai, Ele é o nosso Senhor. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós somos chamados a carregar o vitupério de Cristo. E nós temos que estar preparados para isso. Eu vejo tantas pessoas, muitos me procuram, dizendo: pastor, está dando tudo errado, as coisas não andam, as coisas não vão para frente, não dá certo, porque meu filho, porque o dinheiro, porque o carro. Isso é fútil perto do Evangelho. Isso é nada perto do que nós temos como proposta de carregar o vitupério. E eu percebo a partir dessas indagações que muitas pessoas não têm a disposição de carregar o vitupério de Cristo, de sofrer por Cristo, de levar o Evangelho e manter o Evangelho na sua essência, a ponto de serem discriminados, porque nós estamos preparados, a igreja brasileira está se preparando para ficar na terra. A igreja brasileira está se preparando para ganhar coisas. A igreja brasileira, ela gosta de recursos passageiros. E é bem poucos que está preparado e que vive carregando sobre si o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, o escárnio de Cristo, por amor a Deus e pela pregação do Evangelho. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão me ouvindo, inscritos no canal, eu quero fazer esse desafio a você. Nós estamos caminhando para um fim, e um fim totalmente complexo. E hoje nós temos uma feira gospel. Temos igrejas como se fossem produtos. Como dizia Zygmunt Bauman, hoje a sociedade vive de forma líquida, o amor é líquido, as relações são líquidas, e as igrejas também estão sendo igrejas líquidas. A pessoa consome culto, as pessoas elas consomem pastores, pregações, e assim que elas enjoam, elas vão embora. Elas vão procurar uma outra banca dessa feira gospel. E nós estamos vivendo esse comércio religioso onde as pessoas apontam com o dedo o produto que querem comprar. Mas a proposta do Evangelho para nós é que nós recebemos uma graça de não só crermos em Cristo, mas também padecermos por Ele. O verdadeiro Evangelho, a verdadeira pregação da palavra, principalmente para nós que pregamos o Evangelho, para as pessoas que não ouviram o Evangelho, principalmente para os missionários que estão invadindo territórios para alcançar pessoas dentro de uma cultura a qual o Evangelho não é aceito. Essas pessoas sofrem escárnio. E hoje, infelizmente, a igreja verdadeira também sofre uma batalha, que é uma batalha que nós não deveríamos sofrer. É que nós precisamos desmistificar a igreja falsa. Nós precisamos, com o Evangelho verdadeiro, desmascarar os falsos profetas. Porque hoje a proporção de igrejas falsas é maior do que as verdadeiras.
Hoje a proporção de teologias ruins é maior do que a teologia saudável. Hoje nós estamos vivendo em um contexto que as pessoas não dão mais salas de aulas às pessoas, eles dão microfones. E a igreja está se perdendo ao ponto deles não quererem viver o sofrimento de Cristo, mas somente receberem aquilo que lhe apraz, que lhe agrada. Eu quero deixar uma palavra agora para você, confrontante, mas verdadeira. O verdadeiro evangelho nos leva ao sofrimento. O verdadeiro evangelho leva nós, às vezes, a padecermos por ele. O verdadeiro evangelho leva nós a sofrermos injúrias, leva nós a combates terríveis, como levou a Cristo. Nós somos convidados, assim como foi convidado os judeus daquela época. Saiam para fora do arraial e carreguem sobre si o vitupério de Cristo. E essa igreja que saiu da religiosidade para viver o evangelho autêntico de Cristo, ela é a igreja que entende que padecer por Cristo faz parte do verdadeiro evangelho. Que sofrer pelo amor de Cristo faz parte do verdadeiro evangelho. Que às vezes sofrer injúrias e calúnias pelo evangelho faz parte do chamado que nós temos como filhos de Deus. Então, se a tua ideia é que ser cristão é angariar coisas para você, ser cristão é vir pobre e se tornar rico, solteiro e se tornar casado, miserável e se tornar milionário, teu evangelho não é o evangelho bíblico e você está equivocado. O verdadeiro evangelho, ele protesta. O verdadeiro evangelho não negocia a verdade. O verdadeiro evangelho desmascara o engano. O verdadeiro evangelho é a profecia de Cristo, é a verdade de Deus, a qual a maioria das pessoas, até mesmo de igrejas, não estão suportando ouvir. E por não suportarem ouvir, nós sofreremos as injúrias, o escárnio, a calúnia e até mesmo o nome de Cristo será blasfemado, porque nós não negociaremos a verdade. Eu encorajo você a continuar sendo verdadeiro. E eu termino essa pequena exposição encorajando você com um versículo, o versículo de número 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós não temos uma pátria terrena, nós não somos feitos para ficarmos aqui, nós só estamos aqui para uma única missão, a missão de Deus. Ide e pregai o evangelho, fazer discípulos para Deus, para a glória do seu nome, cumprir a grande comissão a qual somos comissionados e partirmos daqui para a glória do Senhor. Resumindo, nós somos chamados para viver a sua glória e glorificar o seu nome na terra e desfrutar da glória eterna de Deus. Nós somos chamados para vivermos para a glória de Deus e desfrutarmos eternamente da glória de Deus com o próprio Deus. Então, se existem injúrias, escárnios, porque você é verdadeiro, se existem injúrias, escárnios, é porque você está carregando vitupério. Se muitas pessoas não se identificam com você porque você fala a verdade e prega a verdade, você está no caminho certo. E saiba de uma coisa, no mundo nós teremos muitas aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o nosso Senhor já venceu o mundo. E nós estamos nele. A nossa esperança é nele. E ele virá nos buscar. Sofrimento faz parte, injúrias faz parte, escárnios faz parte,
porque nós saímos da cidade, nós saímos da religiosidade parada, nós saímos dos ritos antigos, nós não conformamos mais com esse mundo, nós não conformamos mais com o sacrifício antigo, nós não somos mais pessoas que vivemos a idolatria, nós saímos da cidade, fomos santificados por Cristo para vivermos o Evangelho de Deus em missão. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.